Vamos entrar um pouco, então, nesse aspecto da origem do mormonismo, mais especificamente, falar um pouco sobre o livro de Mórmon. Você já mencionou aí o Joseph Smith, né? Eu acho que é esse o nome dele, que seria aí o fundador. Conta um pouquinho da história dele, Vânia, que eu vi um vídeo seu, eu achei tão interessante sobre isso. Quem que era esse homem? Como é que ele teve essas revelações? Como é que ele escreveu esse livro aí? Fala um pouquinho pra gente. John Smith, ele era um jovem que vivia em upstate New York, numa época em que as disputas religiosas eram muito grandes. Ah, eu tenho a verdade, não, sei lá, os luteranos têm a verdade, enfim. Havia uma disputa muito grande naquela região com relação à verdade. E ele cresceu escutando do pai dele que não existia uma igreja verdadeira. Então, ele ficou confuso, porque os pais dele eles eram religiosos, apesar do pai dele ser um alcoólatra. Eles eram religiosos. Então, assim, conforme ele foi crescendo, ele teve essa curiosidade, tá? Então, ele foi realmente a um bosque, quando ele tinha 14 anos de idade, ele foi a um bosque orar a Deus e perguntar a qual igreja ele deveria se filiar, afinal de contas, porque todas diziam ter a verdade. O que aconteceu naquele bosque, naquela manhã de primavera? Ele contou 8 versões diferentes. Ele começou dizendo que teve um sentimento, que ele viu uma luz, depois que ele escutou algo. Essa versão ela foi evoluindo, foi sendo polida, até ele chegar ao ponto em dizer que, na verdade, ele viu Deus e Jesus Cristo em carne e osso, e que eles o chamaram para restaurar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo sobre a terra. Acontece que antes dele fazer isso, dele começar esse trabalho, como ele era um caçador de tesouros, tá? Era uma profissão muito comum naquela época em upstate New York. Ou seja, você geralmente tinha uma pedra, um objeto em que você alegava ver lá onde você ia encontrar um tesouro, tá? E você usava aquela pedra para fazer todo um ritual, encontrar tesouros perdidos. Ele nunca encontrou tesouro perdido nenhum, tá? Na verdade, o que ele fazia era o seguinte: você tinha uma fazenda com cavalos, tá? Ele ia na tua fazenda, na calada da noite, roubava um cavalo teu. Dali a 1 ou 2 dias, ele aparecia na tua fazenda e falava para você o seguinte, que ele sabia onde encontrar o teu cavalo, que ele podia ver na pedra do vidente, tá? Mas você tinha que pagar. O teu cavalo está com ele já escondido. Você paga para ele, agora ele pega o teu dinheiro, ele traz o teu cavalo. As pessoas acreditam, nossa, ele realmente tem esse poder, tá? Ele fazia isso. Ele era um charlatão, tá? Essa é a palavra certa. Ele era um baita de um charlatão. Quando as pessoas pagavam para ele encontrar um determinado tesouro, ele pegava o dinheiro, depois ele ia lá, e claro que ele não encontrava tesouro nenhum, aí ele falava, não, mas é porque o ritual foi interrompido por um passarinho, foi interrompido por alguém. Eram coisas assim bem absurdas. Hoje em dia você vê como absurdas, mas naquela época as pessoas totalmente acreditavam, tá? Havia uma questão as pessoas debatiam muito qual era, afinal de contas, a origem do índio americano. Era um assunto em alta na época, tá? Então você pega lá The View of the Hebrews, a visão dos hebreus, The Late War, a Guerra Tardia. São livros que se assemelham muito ao livro de Mormon, tanto em termos de história quanto em termos de construção gramatical, eu diria. Ele decidiu fazer isso também, foi escrever um livro sobre a origem do índio americano. Ele começou a escrever o livro de Mormon. Presta atenção, como é louca essa história, que as pessoas que conhecem o mormonismo estão me escutando falar, falam, ela tá louca, não é nada disso. Mas ele... Desculpa te interromper, Vânia, assim, mas eu acho importante colocar essa informação para os desavisados não ficarem assim realmente, né? A Vânia tá doida, de onde que ela tirou isso, né? Você leu muitos livros de historiadores, de estudiosos que consultaram diários, que tiveram acesso a registros a respeito da vida do fundador do mormonismo e, portanto, que assinaram ali vários estudos acadêmicos a respeito do tema e não vão colocar reputação também em jogo assim, né? Não é mera especulação, boato, né, Vânia? Você fez todo um estudo a partir de pessoas que investigaram a história do nascimento dessa religião. Acho importante para o pessoal já não ficar com preconceitos aí, né? De onde você está tirando isso. Sem dúvida nenhuma, eu coloco sempre nas descrições dos meus vídeos as minhas fontes de estudo, porque eu não sou louca de falar coisas
coisas que não têm embasamento científico, porque eu moro aqui no quintal da matriz, né? Então, você tem lá Alex Beam, com American Crucifixion, você tem Insider's View Mormon Origins, por Graham Palmer, você tem No Man Knows My History, por Fan Brody, todos eles membros da igreja, diga-se de passagem, e historiadores, tá? Richard Bushman, que até hoje frequenta a igreja, ele escreveu um livro, Joe Smith, Rough Stone Rolling. Então, assim, esses historiadores, como você falou, eles tiveram origem a documentos originais, tá? Que estão aqui muito bem guardados, as 7 chaves na biblioteca da igreja, na matriz, tá? Mas, enfim. Então, ele escreveu este livro dando conta da origem do índio americano, mas, claro, era um livro de ficção, tá? E ele se baseou muito em The War e The View of the Hebrews para escrever o livro de Mormon. E ele escreveu este livro, e ele, com 3 caras, Oliver Cowdery era um deles, acho que Martin Harris, e o outro acho que era Sidney Rigdon, se eu não estiver enganada. E ele falou para eles o seguinte: olha, eu tive revelação de Deus, viu? De que esse livro dá conta da origem do índio americano. E Deus me disse que se vocês forem ao Canadá vender, vocês vão conseguir vender os direitos autorais desse livro, e aí a gente pode rachar o dinheiro. $8.000 na época. Era muito dinheiro, tá? No século XIX. Bom, eles foram para o Canadá tentar vender os direitos autorais do livro de Mormon. Nada de igreja até agora, só livro de Mormon. Aí eles voltaram e falaram: a gente não conseguiu. Aí ele falou: não, mas eu vou orar e tal. Aí de novo ele teve uma revelação, falou: não, agora dessa vez vai dar certo, volta lá. Eles voltaram lá no Canadá. Não conseguiram vender os direitos autorais do livro, voltaram de novo para Nova York. E Oliver Cowdery chegou para ele e falou assim: olha, meu amigo, quer saber de uma coisa? Você quer ganhar dinheiro? Não é vendendo livro que você vai ganhar dinheiro, é fundando uma igreja. Pum! Aí ele então teve a ideia. Bom, agora vamos enfeitar a origem do livro de Mormon. Ele alega ter recebido a visita de um anjo chamado Moroni. Esse Moroni teria vivido aqui nas Américas em 400, mais ou menos 400 anos depois de Cristo, e ele teria mostrado para Joe Smith placas de ouro escritas por pessoas que vieram aqui para as Américas. Essas eram 2 famílias que vieram de Jerusalém aqui para as Américas e deram origem ao índio americano. Eles viveram aqui de 600 anos antes de Cristo a 400 anos depois de Cristo. E todos esses registros, que seriam profecias, estariam nessas placas de ouro. E Moroni, que seria um dos últimos sobreviventes do povo justo do livro de Mormon, ele veio como um anjo e mostrou para Joe Smith onde essas placas estavam enterradas, que era no Monte Cumorah, em Nova York. Então, a gente achando que Colombo tinha descoberto as Américas, 600 antes de Cristo, alguém lá de Jerusalém veio para cá colonizar a América do Norte. Na verdade, isso mesmo. Quando ele veio, quando ele descobriu as Américas, os índios já estavam aqui, né? Porque, segundo Joe Smith, eles haviam vindo de Jerusalém, só que tem uma coisa, eles não falavam hebraico, eles falavam egípcio reformado, idioma este que nunca existiu e não existe. Mas essas placas estariam escritas em egípcio reformado, e ele tinha o poder de Deus, ele usaria o Urim e Tumim, que era a pedra do profeta, sei lá de onde, para traduzir essas placas pelo dom e poder de Deus. Então, assim, como membro da igreja, você acredita que foi isso que aconteceu? Ele pegou lá 11 testemunhas para assinarem uma declaração dizendo que aquelas pessoas viram as placas de ouro. Acontece que Graham Palmer, no livro Insider's View Mormon Origins, ele estudou essa questão especificamente. E ele concluiu o seguinte, que na verdade eles viam as placas pelos olhos do espírito, ou seja, eles imaginavam as placas do jeito que Joseph estava descrevendo. Então, eles assinaram a declaração como testemunhas. Você acredita que eles tocaram nas placas de ouro e viram as placas? Não aconteceu. Na verdade, o que ele usava para escrever o livro de Mormon era o seguinte: ele pegava por uma questão de superstição, por ele ser um caçador de tesouros, ele pegava aquela pedra, aquelas 2 pedras que ele usava, que ele chamava de pedras do vidente, ele colocava dentro de um chapéu, como um ritual mesmo. Ele colocava a cabeça dentro do chapéu para bloquear a entrada de luz, e ele ia citando as palavras do livro de Mormon para um escrevente, que foi Emma Smith, a esposa dele, foi uma das escreventes, Martin Harris também ajudou a escrever.
mas nunca ninguém viu placas de ouro nenhuma. Ele tinha um retângulo coberto sempre por uma toalha, tá? E ele dizia que se você tirasse aquele pano para ver as placas, Deus ia te destruir. Então nunca ninguém podia ver. Mas ele dizia que aquelas eram as placas originais. O cara tinha Artifício interessante, né, para evitar que as pessoas descobrissem o que estava de verdade ali por baixo, né? Ele era muito esperto, assim. As pessoas no Brasil, os membros da igreja têm uma imagem dele como um menino assim, de fazenda, né, assim, sem estudo. Não, ele não era nada disso. Ele era muito esperto. Ele estudou, pelo menos até o ensino médio, e ele era muito esperto. Ele tinha uma grande imaginação, tá? Então, assim, o livro de Mórmon veio à luz. Agora, para ninguém querer ver as placas de ouro depois que o livro de Mórmon já havia sido escrito, o que ele disse? Moroni, aquele anjo, voltou e depois que ele havia concluído o trabalho dele, Moroni levou as placas de ouro para o céu. Então agora você não pode vê-las, tá? Ele era um cara muito esperto. Eu não gosto, assim, quando eu falo sobre ele, eu tenho uma reação física, sabe? Porque eu tinha uma imagem dele completamente diferente, que é aquela imagem polida, hollywoodiana que a gente recebe no Brasil. E o cara não era nada daquilo, não valia nada.